Isaías, capítulo 9, o verso 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. E ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Ele estenderá o seu domínio, e haverá paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, estabelecido e mantido, com justiça e retidão, desde agora e para sempre. O profeta Isaías já falando aqui da vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, do Messias, do Filho de Deus, sem o qual, se ele não estivesse vindo e cumprido o propósito de Deus para qual ele foi chamado, nós não estaríamos aqui. Mas é tudo por ele, para a glória dele, em gratidão a ele, nós estamos aqui. E, em primeiro lugar, nós queremos dar os parabéns para a todos os formandos, os que estão presentes e os que não estão presentes, que estarão assistindo online. Nós queremos dar os parabéns para vocês, porque vocês concluíram este curso, porque vocês amam a Deus em primeiro lugar, amam a palavra de Deus e estão em busca de mais conhecimento de Deus. E não acabou aí. Isso foi apenas um primeiro passo. Como eu disse em algumas matérias, em algumas aulas, eu dizia que a gente, quando começa a estudar a palavra, quando a gente começa a aprender da Bíblia, a gente entende, quando termina o curso, que a gente não sabe nada, que a gente ainda tem muito para aprender, porque esse livro é uma fonte inesgotável. E quanto mais nós nos aplicarmos em aprender, em estudar a palavra de Deus, mais o Senhor vai se revelando a sua palavra aos nossos corações e nós vamos crescendo na graça e no conhecimento. Minha palavra de incentivo para que vocês continuem, vão em busca de mais conhecimento de Deus, buscando sempre estar na presença do Senhor, também em oração, porque não é apenas estudando a palavra, mas é com o joelho no chão, do lado, porque o nosso maior professor é o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que, Jesus disse, Ele vos guiará em toda a verdade. Então, Ele sempre vai estar nos guiando e nos orientando, e nós precisamos de pedir direcionamento para Ele. Os dias são maus, os dias são difíceis, são dias turbulentos, e nós sabemos que as coisas vão cada vez de mal a pior, né? Os homens enganando e sendo enganados, mas vocês já têm um conhecimento básico da Bíblia, o básico vocês já conheceram, e agora vamos pedindo ajuda ao Espírito Santo, em cada situação, em cada momento. Espírito Santo, me revela, me orienta, me instrui, não deixa eu ser enganado, não deixa eu cair no engano, não deixa eu ser envolvido por coisas que não é da tua vontade. Coisas que, às vezes, pode ser bom para um, mas para cada um de nós, o nosso Deus tem um propósito específico. Tem coisas que não é para mim. Tem coisas que é para você, mas não é para mim. Então, Deus tem um tratar, um propósito específico na vida de cada um, como cada um tem os seus dons, cada um tem os seus talentos, mas, sim, Deus tem um plano na vida de todos nós. Para cada um de nós, Deus tem um propósito na nossa vida. Nós não nascemos por um acidente, mas foi propósito de Deus, e Deus tem um plano para as nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu já vou dar agora a oportunidade para o orador da turma, que é o Bruno, que é o orador da turma, que vai dar uma palavra em nome de todos os alunos. Boa noite. Quando a tia mandou mensagem para mim e falou que eu ia ser orador, eu falei para ela, tia, eu não sei escrever um discurso. Ela falou, não, fala da sua experiência, agradece, vai ser rapidinho. E eu falei, tá bom. Aí eu não escrevi um discurso.
E eu fiquei pensando, até comentei com a minha esposa hoje, falei, nossa, amor, hoje eu não escrevi nada. Ela falou para mim, eu ia estranhar se você tivesse escrito. Eu falei, então estamos no caminho certo, né? Enfim, a tia falou para eu falar da experiência do curso. Eu não conheço ninguém. O curso foi completamente online. Eu estou vendo meus colegas a primeira vez agora. Muito prazer. Meu nome é Bruno. Resumindo bastante a história, em 2019 eu tinha 5 empregos. Eu era um professor de matemática numa escola e eu sou músico de orquestra. E eu trabalhava em 4 cidades aqui na região: Nova Odessa, Valinhos, Itu e Indaiatuba. Além de fazer uns biquinhos de vez em quando. 2019, a vida correndo bem, não parava em casa, correria, tinha que manter todos os empregos, ensaio, preparar aula, corrigir prova, toda essa correria. Aí a diretora da escola me chamou um dia e eu não era mais professor. Falei, beleza, ainda tem mais 4, né? Vamos seguir a vida. Começou 2020. Ei, maravilha. Chegou em março, falaram assim, vamos ficar 15 dias em casa? Então, as orquestras não voltaram até agora. Já foram 2 anos sem nenhum trabalho. Então, eu passei de correria, quase não tenho tempo para ficar em casa, para, a partir de agora, eu estou o dia inteiro em casa, sem fazer nada. Desespero, não tenho uma fonte de renda, minha esposa não trabalhava na época, cuidava da minha filha, ela estava com 1 ano e pouquinho na época. Desespero total. Aí eu vi uma postagem da tia falando do curso, um curso de teologia, gratuito, online. Falei, estou em casa, sem fazer nada, não vou gastar dinheiro, vou ficar aqui na frente do computador de qualquer jeito, vamos fazer o curso. Conversei com a minha esposa, ela falou, não, vamos lá, é de graça mesmo, vamos nessa. Comecei a fazer o curso. Aí você começa a fazer um curso de teologia, o livro base é a Bíblia. Você começa a ler a Bíblia. Aí você começa a ler a Bíblia, você começa a orar um pouquinho mais. Você começa a orar um pouquinho mais, você começa a ter um contato mais íntimo com Deus. Aí Deus foi abrindo algumas portas. Eu conheci uma psicóloga, e ela atendia bastante alunos com dificuldade de acompanhar as aulas que estavam online. E ela começou a me indicar como tutor particular. Eu terminei com 7 alunos particulares. A minha esposa entrou para cobrir as férias de a licença maternidade de uma conhecida nossa, no hospital lá em Indaiatuba. A licença terminou, eles efetivaram ela. Nesse período, ela foi promovida 2 vezes. E todo aquele desespero de não tem nada, não tenho renda, não tenho o que fazer em casa, no começo de 2020, hoje é uma formatura, é um ótimo emprego, é tempo de qualidade, tanto com minha esposa quanto com a minha filha. É um conhecimento extremamente mais profundo da palavra de Deus, uma intimidade extremamente mais profunda com o próprio Deus, e um conhecimento que a gente não perde. Tudo que a gente estuda, tudo que a gente aprende, ele vai sempre crescendo dentro da gente. Nesse meio tempo, eu também consegui terminar uma pós-graduação dentro da minha área de música. E é isso.
Esse é o testemunho. E a gratidão. Gratidão aqui pela tia e pelo tio, pela oportunidade de fazer esse curso. Gratidão pela minha esposa, por ter apoiado. Gratidão pela minha sogra, que conseguiu cuidar da minha filha ali um pouquinho, enquanto ela está comendo bolacha. Gratidão com os meus colegas, que tiveram a mesma coragem que eu tive de fazer esse curso. Mesmo às vezes você nem sabe se vai usar isso na vida, mas a gente tem, a gente sabe. E um dia a gente vai usar. E gratidão a Deus, acima de tudo, por proporcionar a gente essa oportunidade de fazer o curso, de poder se reunir para conseguir pelo menos uma formatura, uma foto bonitinha com a turma, e pela oportunidade de estar aqui na frente como orador. Espero ter representado bem cada um de vocês. Espero não ter falado pouco. E é isso. Deus abençoe cada um de vocês. Obrigada, Bruno. A gente nem imagina a dificuldade que é, né? Eu falei só Bruno, não falei Bruno Cútulo, para ninguém saber que ele era meu parente. É filho do primo do Emílio, primo de 2º grau, mora muito longe, lá em Indaiatuba. E a gente pouco se vê, mas é um menino que a gente viu crescer do coração. E se cada aluno fosse contar a sua experiência, como foi, né, o seu aprendizado, as dificuldades que teve, e esses 2 anos ele está marcando a história da humanidade, né? Não só a nossa história, mas a história da humanidade. Cada um vai ter uma parte para falar a respeito dessa história. Bom, nós vamos agora para a entrega dos diplomas. E nós vamos fazer assim, o formando vem. Eu quero convidar o pastor Tiago, que está nos honrando nesta noite, pastor Emílio. Quero convidar o presbítero Maurício. Moacir é formando. Maurício também, os 3 para se posicionar aqui embaixo. E eu vou dando o diploma, vocês entregam e espera para tirar a foto, tá bom? Ágata Gabriele de Oliveira. Quando ela pegar o diploma, a gente aplaude a Jesus pela vida dela. Luana, que eu não vou saber ler o nome todo, Luana Pinheiro. José Rizomar Rodrigues. Joelma Coelho Brito. Isaías Mota. Oi? Então, acho que eu errei o nome. É Isaías de Souza Lima. Vem só para tirar foto, irmão, depois a gente conserta o diploma. Ah, mas eu fiz aqui, ó, de Souza Amorim. Eu consertei e não arrumei. Não tirei o errado. Moacir Pinheiro. Fernanda Florindo. Emílio. A Helenice não pôde vir, está trabalhando. Elisa Magdalena Bezerra. Cleide Aparecida. Maia.
Bruno Martins Cútulo. Andréia Cristina de Souza. Pamela Cavalhari de Souza. Cavalhari dos Santos. O Márcio de Oliveira Munhoz Barreto, que é da Bahia, já recebeu seu diploma. E o João Aparecido de Souza, do Rio Grande do Sul, também já recebeu o seu diploma. Muito obrigada, os pastores. Deus abençoe vocês. Nós vamos fazer mais uma oração, agradecidos a Deus. Esses canudos é para a hora da foto, tá? Também é só para você. Aí você não vai tirar, você já tirou a foto com o certificado. Depois, quando terminar, venham todos para frente para fazermos a foto da turma. Aí vocês vêm com o canudo para tirar a foto. Deus também tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, porque todas as vezes que nos reunimos, o Senhor se faz presente em nosso meio, e mesmo sendo uma cerimônia, o nosso Deus tem uma palavra do céu para o nosso coração nesta noite, e eu tenho certeza que vai vir de encontro à nossa necessidade, porque o nosso Deus é fiel e maravilhoso. Vamos nos colocar em pé. Estou muito contente aqui com os familiares que estão acompanhando, alguns que nós já conhecemos, a Lu, o irmão Zezinho, né? Está aqui conosco outros irmãos que estão também ali do Planalto, e está conosco o pastor Tiago, seu filho Vitor, que sempre o acompanha. Eu acredito que o pastor Tiago não saiba dirigir muito bem, porque sempre o filho dele está junto com ele. Por causa da idade, né? Graças a Deus. Brincadeiras à parte, é um prazer recebê-los aqui, todos os parentes, amigos, irmãos que estão aqui conosco nesta noite. Vamos agradecer ao Senhor? Meu Deus e meu Pai, muito obrigada por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estar na sua presença. Eu te agradeço pela vida desses irmãos, e eu creio que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração nesta noite, Pai, porque o Senhor é poderoso, se faz presente em nosso meio. Abençoa os alunos que não puderam estar aqui presente, Pai. O Senhor possa abençoar eles aonde estiverem, e que cada um possa fazer bom uso e boa aplicação de tudo que aprenderam da Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Vamos receber o pastor Tiago aplaudindo Jesus, de pé? Glória a Deus. Paz do Senhor Jesus, irmãos. Louvado seja Deus por essa noite, louvado seja Deus pela vida dos irmãos, vida da nossa irmã Ana, que nos confiou a palavra. Muito bom. É uma alegria para o nosso coração, nós pastores, percebemos pessoas desejosas de aprender de Deus. A única forma de se construir crente firme é por meio da palavra de Deus. Não dá para ter uma boa fundação, boa firmeza diante dos desafios que a gente está vivendo, se a gente não for estabelecido na palavra de Deus. Isso é muito bom. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus com os irmãos, em Provérbios. Provérbios 25, 28. Você vai chocar com esse versículo? O que você vai imaginar com ele? Para a gente meditar um instante só nele. Diz assim a minha tradução: como cidade derribada que não tem muros, assim o homem que não pode conter o seu espírito. Amém. Sente-se, queridos. Louvado seja Deus. Eu estava bem vendo uma matéria esses dias,
uma postagem, e o pessoal estava conversando com os motoristas e apresentando placas na rodovia, e algumas das placas das rodovias eles não tinham ideia do sentido para que serviam, e algumas das placas elas eram muito importantes para apontar benefícios da cidade, espaços dentro da cidade, outras informações, e eles deixavam de aproveitar ou de desfrutar por não interpretar aquelas informações que tinham naquelas placas. E quando a irmã Ana estava falando aqui, eu falei, acho que na igreja também às vezes é assim, por falta de nós conhecermos melhor a palavra de Deus, nós não aproveitamos melhor aquilo que ela tem para a gente. Então Deus tem muita coisa boa para a gente, mas a gente precisa entrar na palavra dele, perceber a palavra dele, os benefícios que esta palavra traz para as nossas vidas. Deus ele fala no Jeremias 23, 29, ele fala, não é a minha palavra um fogo e um martelo que esmiuça a penha? Então você fica olhando assim e fala, mas o que eu faço com isso? E a Bíblia vai nos dando uma direção. Eu vou começar a meditar nesse texto com os irmãos. Eu falo desse texto como se eu falo para obreiros, mas a gente fala para toda a igreja, né? Um pastor, um outro dia, naquele trânsito maluco lá de São Paulo, ele toma uma fechada no trânsito, e quando ele toma aquela fechada no trânsito, ele começa a perseguir o motorista que fechou, e vai até que esse motorista encosta no estacionamento de uma lanchonete, e ele já encosta do lado dele, bravo esse pastor assim, falou, vou dar uma bronca nesse sujeito irresponsável, porque não é assim que se comporta, isso é um desrespeito. E quando ele encosta do lado do carro do sujeito, o sujeito está descendo do carro, e de costa para ele, ele viu que tinha uma arma na cintura do sujeito. Ele se sentiu tão assim desanimado de chamar a atenção do cara, voltou para o carro dele e falou, acho que não é bem por aí, ele não deve estar bem, o dia dele não deve estar muito bom. Então o que acontece nesse texto da palavra de Deus é que a Bíblia chama a nossa atenção. Nós aprendemos da palavra de Deus, nós sentamos à mesa, repartimos conhecimento, e as nossas mentes vai captando essas informações, elas vão fazendo bem para a gente, e a Escritura ela vai tratar isso no ser humano, porque o ser humano ele precisa administrar os seus impulsos, assim como esse pastor aqui, nesse distúrbio, nesse desequilíbrio que deu nele, ele poderia ter tomado um tiro e encerrado a sua vida. A Bíblia narra algumas histórias para a gente, que aponta homens que não administraram os seus impulsos, e acabaram encerrando a sua carreira, talvez na metade do caminho. A palavra de Deus, no segundo livro de Samuel, no capítulo 2, Saul já é morto, e Davi, ele vai ser aclamado rei em Hebrom, e ao mesmo tempo que um dos filhos de Saul, chamado Isbosete, ele vai ser impostado no reino de Israel. E levanta um exército de Davi e o exército de Isbosete, e eles vão combater. Eles descem até um vale, e quando eles descem neste vale para combater à beira de um tanque, de um lago, um grupo de soldados de Davi vai combater contra um grupo de soldados de um general que se chama Abner, que é o general de Israel. A palavra de Deus diz que eles travam um combate na beira, e os soldados que são do reino, do governo de Davi, os soldados a serviço de Davi, prevalecem sobre o soldado que estão acompanhando Abner. E a palavra de Deus diz que existia uns irmãos de Joabe, e um deles se chamava Azael, e quando a Bíblia fala de Azael, a Bíblia fala de algo especial que Azael tinha. A Bíblia diz assim, e Azael era ligeiro como as cabras monteses. Então ele leva com ele um título, e esse título mexe com a mente, mexe com o coração dele. Por causa desse título, ele se sente na obrigação, quem sabe, de fazer algo melhor do que os outros. E no dia dessa batalha, a Bíblia diz que ele começa a perseguir um general chamado Abner. Abner é um tremendo de um general, de um estrategista militar, um homem experiente na guerra, aconselha, fala, você é o Azael? Ele fala, sou eu mesmo. De repente, no meio dessa conversa, ele fala, sou eu mesmo, o ligeirinho, sou eu mesmo, você já sabe meu apelido é o ligeirinho da família. E a Bíblia diz que ele fala, volta
não vem na minha direção, porque eu vou dar contra você, e depois eu vou ter que tratar com o teu irmão Joabe. Mas ele leva um título, pastor Emílio, e o título mexe com a cabeça de Azael, e a Bíblia diz que ele persiste em perseguir o general, e o general, com um único golpe da lança, ele atravessa Azael, que é um moço que não administra os seus impulsos. Ele não sabe lidar com os impulsos que guerreiam contra ele, e ele vem e morre diante dos seus adversários. O que acontece? Desencadeia na vida de Azael uma situação com desconforto terrível, porque, passado do tempo, nós estamos falando com leitores da Bíblia, que vão, se eu falar da história de Davi, vocês sabem, da história de Saul, vocês sabem, se falar de Joabe, vocês sabem. Então, quando nós estamos falando, eu estou falando com gente que lê a Bíblia, que leu a palavra, e não dá para a gente deter tanto tempo nesse texto, mas eu estou pontuando alguma situação, porque Jesus ele vai tratar isso também. Acontece que, passados uns dias, Abner, o comandante do exército de Israel, vai sentar com Davi e vai falar para Davi: olha, Davi, eu vou entregar todo o reino de Israel. Deus já falou que o reino vai estar nas tuas mãos, que todo Israel estará nas tuas mãos. E o Joabe, o comandante do exército de Davi, fica sabendo que Abner esteve falando com Davi, e Abner matou o irmão dele, mas matou o irmão dele em combate, matou o irmão de Joabe em combate. E Joabe chama Abner e traiçoeiramente o mata. Então, há uma situação, por causa do desequilíbrio de um moço, já duas mortes acontecem. Acontece que quando Abner morre, o coração de Davi fica profundamente entristecido, porque ele era um homem muito importante no reino. E a palavra de Deus diz que no dia do sepultamento de Abner, o Davi fala para o Joabe: pois você vai acompanhar o sepultamento desse rapaz. Deve ter sido um desafio terrível, porque Azael, de certo, fazia parte de uma família de gente que não controlava os seus impulsos, aquilo que ele sentia, quando via, ele já estava fazendo. Você conhece pessoas assim? Será que a gente conhece pessoas assim? Aquelas pessoas que dizem assim: eu nasci assim, Deus já sabe que eu sou assim. Vamos lá. A Bíblia diz que Davi chama a atenção do povo e fala: está morrendo um príncipe em Israel, e fala dos atributos de Abner. E Davi ele lança uma maldição sobre Joabe. Ele amaldiçoa o homem, e ele amaldiçoa Joabe de uma forma tão terrível: não falte quem apoie em bordão, não falte quem tenha fluxo de sangue, não falte quem empunha espada. Ele lança tanta coisa em cima de Joabe, por causa de um moço que não administrou os seus impulsos. Nós falamos, aí a Bíblia diz que a história vai continuando. Morreu um rapaz porque não controlava os impulsos, morreu um grande comandante do exército porque o rapaz não controlava o impulso, e agora um grande comandante de exército está levando sobre si e sobre a sua descendência uma maldição por causa de alguém que não controla os impulsos. Por isso que o Salomão, quando ele fala da história, ele fala que como cidade derribada, que não tem muros, assim é o homem que não pode conter o seu espírito. Então, nós passamos rapidamente por esse texto do Antigo Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento pensar em alguma coisa, porque o Antigo Testamento está mostrando quais as consequências de pessoas que não controlam os seus impulsos, não dominam o seu espírito. Todos nós estamos sujeitos a ficar bravos em algum momento. Ou os crentes não ficam bravos? Sabe que crente fica bravo, pastor Emílio? No trânsito ainda, principalmente. O pastor Emílio dirigiu bastante no trânsito de São Paulo, eu dirigi a igreja de São Paulo, dirigi bastante. Para mim, é um dos trânsitos que mais desafiam a paciência da gente. Como me desafiava quando eu fui para aquele lugar. E a gente fala: Deus, eu preciso estar no Senhor. Jesus, ele fala: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. A gente quase que fica citando o versículo diante da situação difícil. Jesus ele traz para acompanhá-lo uma equipe de discípulos, e ele pega gente simples, gente da beira do lago, gente popular ali mesmo. Ele não vai buscar grandes mestres, ele não busca grandes intelectuais, ele busca gente simples para o acompanhar, e Jesus deseja ensinar aquela gente. E é engraçado que numa das
numa das caminhadas de Jesus, Jesus está vindo para Jerusalém, e a palavra de Deus diz que Jesus fala para os discípulos: vão à frente. Eles iam passar numa aldeia de samaritano, e Jesus fala: vão à frente e preparem uma pousada para a gente. Quando ele chega na aldeia de samaritano, os samaritanos recebem eles e falam: já sei, vocês estão indo para Jerusalém. Nós estamos indo para Jerusalém porque sabe, uma festa e tal. Não tem pousada para judeu aqui nas aldeias de Samaria. Os samaritanos não se relacionam com os judeus. E é uma outra história, para se pontuar numa outra ocasião, os nossos mestres aqui. Mas eles não têm um bom relacionamento. E a Bíblia diz que os discípulos voltam chateados para falar com Jesus. E quando eles voltam a conversar com Jesus, eles falam: não deram pousada, não arrumaram pousada para a gente naquela aldeia. E eles dizem assim para o Senhor Jesus: o Senhor quer que nós peçamos para descer fogo do céu, como também fez Elias? Olha só a equipe que Jesus está formando. Administram os pensamentos, administram os seus impulsos. O Senhor quer que nós peçamos fogo do céu? Se Jesus, ele é aqueles líderes pirracentos, fala: mas demorou, mete fogo nesse samaritano. Mas Jesus olha para os discípulos e fala: não sabeis de que espírito sois. Jesus, o Filho do Homem, não veio para destruir os homens, mas para salvar. Jesus sabia que os samaritanos não tinham grande simpatia pelos judeus, e os judeus não tinham grande simpatia pelo samaritano, mas ele manda os discípulos à frente, porque ele queria que os discípulos descobrissem o que havia dentro deles. E em algum momento Jesus ele permite que os nossos impulsos sejam desafiados, justamente para eles serem tratados. Justamente para estes impulsos serem tratados. Agora Jesus ele não vê só aquele ambiente de desafeto do samaritano com os judeus. Jesus ele vê um terreno, ele vê uma lavoura, ele vê um campo a se ser produzido. E ele tem uma equipe que vai ficar depois dele. Quando Jesus for embora, aquela equipe ficará. E ele precisa ensinar aquela equipe num ritmo acelerado. Já pensou se o pastor Emílio tem aqui algum obreiro na igreja, alguns irmãos na igreja, que ao primeiro sinal de provocação ele já arregaça a manga? Eu conheci um diácono, e esse diácono entrou um moço na igreja, e o moço acho que tinha tomado uma cachaça na rua, e entrou na igreja e começou a causar um desconforto na igreja. O diácono pegou esse moço pela mão, levou para fora da igreja, sentou a mão na cara do moço, o moço ficou caído, de olho virado lá na rua, e ele voltou para dentro da igreja e falou: pastor, está resolvido. Mas era só para tirar o moço para fora. Não, pastor, já dei logo umas pancadas nele, está lá caído. Não faça isso, irmão, você vai me causar. Então tem algumas situações, elas aparecem diante da gente para tratar a gente. Então como é que nós vamos saber que é? Vamos saber por meio do conhecimento da palavra de Deus. Era justamente para isso que Jesus estava ali, para ensinar os seus discípulos. Mas como é que ele vai ensinar? Porque se ele chegasse e falasse assim: Pedro, você é um camarada bonzinho? Pedro disse: não, sou gente boa de tudo, Jesus. Escuta, Tiago, você é um camarada bonzinho? Não, sou bom de tudo, Jesus. O senhor nem imagina. Eu sou o sujeito certo que o Senhor escolheu. Só que Jesus falou: então o que eu faço? Eu construo, ponho eles diante de situações que desafiam os seus impulsos. E quando os seus impulsos forem desafiados, então eu trago para perto de mim e digo: eu tenho uma coisa, um conselho para dizer para vocês. Você imagina se eles põem fogo lá em Samaria? Porque a palavra de Deus diz que Jesus, ele cura uns 10 leprosos lá em Samaria. Agora você imagina se você faz parte de uma quadrilha de incendiário, quem é que vai querer você por perto? Você imagina se esses moços põem fogo em Samaria, como é que Jesus iria pregar lá em Samaria se ele põe fogo? Quando Jesus chegava, as pessoas correriam dele. E a palavra de Deus diz que Jesus cura leprosos em Samaria. A palavra de Deus diz que Jesus pede água lá na beira do poço para uma mulher samaritana, e ele forma uma discípula lá em Samaria, por causa que ele tem uma equipe de gente boa. E não tem coisa melhor para a vida de um pastor do que ele estar cercado de uma equipe de gente boa. Equipe que discorre sobre os textos da palavra, e essa palavra trata a gente, mexe com a gente. O gostoso da palavra é porque ela nos confronta.
Ela confronta os nossos impulsos, ela confronta os nossos pensamentos, ela confronta as nossas vaidades. Então a palavra nos pega. Quando, passado mais uns dias, o Senhor Jesus começa a explicar para os discípulos e falar, viu, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos príncipes e dos sacerdotes, e o matarão, mas ao terceiro dia ele ressuscitará. E um dos evangelhos diz assim, que logo em seguida os discípulos, ele olha para os discípulos, e os discípulos estão discutindo assim, dizendo, eu sou o maior. Aí o outro dizia, o maior sou eu. Eu sou o maior. Jesus está falando que daqui a pouco ele vai morrer, e ele vê os discípulos discutindo quem seria o maior, porque no coração dele havia aquela vontade de se despontar no meio dos outros, queria ser o que aparecesse mais. Aí Jesus falou, viu, não é assim no meio do reino de Deus. No reino de Deus, maior é o que serve. Eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Jesus ele tem uma habilidade para ensinar tão maravilhosa, que ele fala do ensino e ele pratica o seu ensino. Jesus ele não fala que ele é manso, ele dá demonstração de mansidão. E quando a Bíblia te transporta para um ambiente de mansidão, ela não quer que você somente leia que você precisa ser manso, ela quer fazer de você um homem manso, uma mulher mansa, um homem equilibrado, uma mulher equilibrada. Eu sempre falo aos irmãos que quando eu era rapazão, meio cheio de umas vaidades da adolescência, quando saía a corrente da minha bicicleta, eu catava a minha bicicleta e atirava longe, assim, tá! Se é para sair a corrente que quebra tudo de uma vez, de raiva. E isso era uma das coisas que eu fazia, que ficou mais marcado. Mas eu fazia tanta coisa porque não administrava. Eu ficava bravo, eu extravasava aquela bravura, eu externava ela, eu atingia alguma coisa, era cada doidura. Pela ausência de Deus, quando a palavra de Deus foi entrando na nossa vida, foi movendo em nossa vida, aquela bravura foi sendo sujeitada a Deus, ela fica sujeita, ela fica presa, ela não consegue se manifestar, porque a presença de Deus é maior. Mas como é que nós vamos saber dessa presença se nós não examinarmos as linhas das Sagradas Escrituras, né? Uma outra palavra dos discípulos, um dia daquele, o Senhor Jesus Cristo recebe a mãe de Tiago e de João, os filhos de Zebedeu, e a mãe dele fala assim, Senhor, posso fazer um pedido? Um dos evangelhos fala que a mãe pede, o outro evangelho diz que os dois mesmos pedem. Senhor, podemos fazer um pedido para o Senhor concede o nosso pedido? O Senhor Jesus ele não é surpreendido por nada, ele sabe de tudo, mas ele fala, qual? Olha, quando o Senhor estiver lá no teu reino, é o seguinte, o Senhor pode dar um lugar para a minha direita e um lugar aqui para o João à esquerda? O que o Senhor acha? Olha só o pensamento dos homens. O Senhor me permite, um de nós vamos sentar à direita, o outro senta à esquerda. Aí Jesus fala para ele, não sabeis o que pedis. Jesus sabia da simplicidade do coração deles. Eles achavam que Jesus estava estabelecendo um reino terreno e que Jesus logo estaria com um cetro na mão, uma coroa na cabeça e governando o mundo físico. Mas Jesus ele está pregando um reino espiritual, mas eles não sabiam. Então eles externavam os seus impulsos e Jesus trazia ele para um ambiente espiritual. Aí Jesus fala uma palavra um tanto interessante, porque ele fala assim para os discípulos, podereis beber o cálice que o Filho do Homem vai beber e ser batizado com o batismo com que ele é batizado? Aí eles falam para Jesus, podemos, é com a gente mesmo. Aí Jesus fala para eles assim, beber o cálice que o Filho do Homem vai beber, vocês vão beber. E ser batizado no batismo que o Filho do Homem é batizado, vocês serão. Mas assentar-se no meu trono, um à direita ou à esquerda, não compete a mim, mas sim àqueles a quem o Pai reservou. Então ele já trabalha esses pensamentos, porque em algum momento da vida desses homens, eles queriam pôr fogo em gente, em algum momento da vida deles, eles queriam ser um melhor do que o outro, no outro momento ele falou, eu preciso ser o primeiro-ministro, eu preciso ser o secretário, eu preciso estar perto, eu preciso ser visto, e Jesus falou, não é isso. O ambiente espiritual é diferente do que vocês estão pensando. E, por fim, a palavra de Deus diz que realmente a situação fica muito difícil no caminho do Tiago, fica apertado no caminho de João. João ainda ele sobressai e vai mais longe, mas Tiago ele é interrompido muito cedo.
Então nós percebemos esse ambiente da palavra de Deus, que muitos dos nossos impulsos, quando eles não são administrados, eles atrapalham o reino de Deus, eles atrapalham a obra de Deus. Bem do lado de nossa casa tem alguém que, sem você pregar para ele, ele pode ser salvo através do seu testemunho. Ele pode ser atingido através do seu testemunho, porque você encontrou na palavra umas palavras transformadoras, que tocou a tua vida. Ela não só chegou na sua mente, mas ela tomou todo o teu ser e transformou a tua vida. Então, essas palavras transformadoras, quando chegam em nós, causa essa transformação gloriosa. Acontece que os discípulos, todas as vezes que eles enfrentavam alguns momentos difíceis, se era uma tempestade, eles acordavam o mestre no meio da embarcação, no meio da navegação, e o mestre acalmava as águas. Se havia uma situação de fome, eles simplesmente confiavam, e Jesus mandava trazer o pão, partia o pão, alimentava a multidão. Mas no momento daquele, Jesus iria embora, e ele precisaria montar uma equipe que exalasse Deus, que transmitisse Deus às pessoas que o ouvissem. É como se Jesus chegasse hoje e cochichasse assim no seu ouvido: você está me representando, você é o meu representante por onde você passa. Existe um momento em que Jesus envia os seus discípulos e ele fala assim: quem vos ouve a voz, a mim me ouve. Ele está dizendo: vocês me representam por onde vocês passam. É por isso que as palavras dele precisam ser transformadoras em nossas vidas. É por isso que ela precisa atingir. Quando Jesus vai embora, ele fala para os discípulos: olha, vocês ficam em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos do poder. Não sai por aí desesperado, espera a manifestação do poder. E a Bíblia diz que no dia do Pentecoste um poder tremendo toma toda a congregação, e aquelas pessoas que estão reunidas no templo são cheios do poder de Deus. E o Pedro que tinha tido tanta dificuldade no seu caminho, ele vai dar demonstração para Jesus. Até Pedro, ele tem uma situação muito em particular, porque no último dia de Jesus, vestido de homem na terra, Jesus está lá no jardim do Getsêmani, e uma multidão chega para pegar Jesus. A Bíblia diz que Pedro saca da espada, e ele dá uma espadada na orelha do Malco, um servo do sumo sacerdote, e a Bíblia diz que quando Jesus vê aquela cena, Jesus fala: não faça isso, Pedro, guarde a tua espada. E a Bíblia diz que Jesus cura a orelha do Malco. Agora você imagina que tipo de discípulo estava sendo formado se eles não fossem atingidos pela palavra transformadora. Só que depois do dia do Pentecoste, o Pedro, ele tem uma desenvoltura formidável, começa a pegar a palavra, pessoas são atingidas pelo poder da palavra de Deus, 3.000 almas se rendem à mensagem da salvação, coisa maravilhosa. Mais um sermão de Pedro impactante, quase 5.000 almas se rendem à palavra salvadora de Jesus. E num momento daquele, começa uma perseguição no meio dos apóstolos, e eles pegam Pedro e alguns discípulos e dão uma surra neles. Agora você imagina se Jesus tivesse formado um bando de incendiário, quando deram uma surra lá em Atos dos Apóstolos, pegaram os discípulos, deram uma surra, a primeira chicotada, a primeira varada, ele falava: desça fogo do céu, Jesus, queima esse perseguidor. Mas não era isso. Quando eles tomaram aquela surra, a Bíblia diz que eles se ergueram regozijando de alegria por serem dignos de serem perseguidos por causa da palavra de Deus. Uma ação transformadora caiu sobre a vida daquela gente de forma maravilhosa. Os homens que queriam pôr fogo em Samaria, agora são tomados pelo poder de Deus, e o fogo que eles transmitem é o fogo do Espírito Santo de Deus. Os homens que empunhavam a espada para cortar a orelha do Malco, agora ele tem a espada da palavra, a palavra salvadora, a palavra transformadora, que está atingindo multidões.
E esses homens é uma coisa maravilhosa, porque eles aprenderam com Jesus. As palavras de Jesus os atingiu e atingiu o objetivo, porque quando Jesus Cristo alargou os braços dele e te trouxe para perto dele, não foi uma aventura do Senhor Jesus. O Senhor Jesus tinha planos com a tua vida, Ele tem um propósito com a tua vida, Ele colocará situações diante de você, que você só vai ter êxito se você estabelecer suas decisões sobre as orientações da Sagrada Escritura. Embora você diz, mas eu só estudei o curso básico até agora. Menino, o curso básico já é uma ferramenta enorme de combate espiritual. Jesus já deu parte das ferramentas dele para vocês. Vocês já estão aparamentados para a batalha e já pode representar com tranquilidade o Evangelho do Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que num dia daquele, pegaram o apóstolo Pedro, tinham cortado a garganta de Tiago, porque Tiago tinha falado que ele beberia o cálice do Filho do Homem. Ele tinha falado que seria batizado, no batismo que Jesus seria batizado, e Jesus morreu por causa da palavra da salvação, por causa do Evangelho, das boas novas, e Tiago também acaba morrendo por causa da palavra da salvação. Pegam o apóstolo Pedro, eles matam o Tiago num dia, mandam o Pedro para a cadeia e falam, Pedro, a gente mata amanhã. Porque já que o povo ficou feliz de matar o Tiago, a gente mata o Pedro amanhã. E eu sempre falo aos irmãos o seguinte, falo que tem gente que ele vai arrancar um dente amanhã e nessa noite ele já perde o sossego. Ele já não dorme direito, já fica preocupado porque amanhã vai arrancar um dente. Alguns não vão nem arrancar, eles vão obturar o dente amanhã e já está um desassossego terrível. O Pedro ia ser assassinado no dia seguinte e a Bíblia diz que ele vai para a prisão para aguardar o próximo dia, dormindo tranquilo. Foi dormir, sabendo que as coisas iam estar feias para outro dia, mas Jesus tinha falado para ele, olha, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Pedro, imagina, nada pode passar daquilo que o meu mestre estabeleceu, só vai chegar até onde ele disse que vai chegar, eu vou dormir em paz, é o que o salmista fala, em paz também me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me faz repousar em segurança. A Bíblia diz que naquela noite, o anjo do Senhor vem até onde o Pedro está, e o anjo do Senhor começa a abrir porta, a Bíblia diz que a igreja fazia constante oração, porque a igreja estava envolvida por uma manifestação tão grande do poder de Deus, e eles acreditavam tanto no poder da oração, que eles estavam clamando a Deus, salva o Pedro, Jesus, alcança o Pedro, guarda o Pedro, dá força para o Pedro, alguma palavra desse tipo, e a Bíblia diz que o anjo vai lá e solta o Pedro, e o Pedro sai andando e vai até a igreja, até a casa dos irmãos, lá, e os irmãos estão lá clamando, a menina... Pedro bate na porta, a menina fica toda espantada, não é possível que é o Pedro, não deve ser o Pedro, mas era o Pedro. A palavra de Deus tinha atingido a vida desses homens, e esses homens tinham poder. Pedro tinha poder para orar e o morto ressuscitar. Pedro tinha poder nas suas palavras, que ele dizia que o anjo vinha para ceifar e o anjo ceifava. Esses homens tinham o poder de Deus sobre a vida deles, mas eles administravam com muita sabedoria os seus impulsos, e é para esse caminho que o Espírito Santo, ele quer transportar essa equipe. Ninguém avança no conhecimento da palavra de Deus para uma aventura na palavra de Deus, mas para viver experiências profundas com o Deus da palavra. Se Deus te trouxe para este ambiente do conhecimento, é porque Deus está desejoso de te levar para experiências preciosas na palavra, no reino espiritual. Amém? Você entraria num ambiente espiritual celebrando a Cristo? E se amanhã aquilo que mais te provoca, aquilo que mais te desafia, chegar até você, o que é que você vai fazer? Tem pessoas, eu tenho um amigo que ele fala, se tocar no meu cabelo, arrumou confusão. E se tiver alguém aqui que não pode nem tocar no cabelo, e logo amanhã alguém vem e bagunça o seu cabelo? Não é? De repente, logo aquilo que a gente se sente mais provocado, é o que vem contra nossas vidas, é o que atinge nossas vidas.
A Bíblia diz assim que é melhor o longânimo do que aquele que toma uma cidade. Precisa ter paciência, paciência. O que me desafiava um tempo era tomar fechada no trânsito, e parecia que o diabo, o que ele mais fazia era trazer gente para me fechar no trânsito. Hoje me fecham, eu falo, mas filho do céu, o que é que você quer? Hein? Pelo amor de Deus, aprendeu a dirigir aonde? Bem assim. Acabou a bravura. Não é? Em algum lugar ela está, mas ela não consegue se aflorar. Ela não consegue, porque a presença de Deus sujeita ela. E o apóstolo Paulo, ele trata isso, ele fala assim, ó, eu levo a minha carne à servidão, eu sujeito ela. E é isso que o Espírito de Deus faz com a gente. À medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você se aprofunda na palavra de Deus, o Espírito Santo vai te dando capacidade de catar aqueles impulsos que te desafiavam, que te colocavam em situação de desconforto, e vai te dando equilíbrio, temperança, os frutos do Espírito, bondade, longanimidade, mansidão, temperança, só coisa boa, estão nas linhas das Sagradas Escrituras. Toda a ferramenta que você precisa, todo o material que você precisa para representar o Senhor Jesus Cristo, por onde quer que você passar. Seja um bom administrador dos seus impulsos, para que o teu caminho seja longo na presença do Mestre. Eu não vou me alongar mais, e eu quero pedir para você aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Mana, louvado seja Deus, glória a Deus. É minha essa água aqui mesmo, né? É? Então tá, mais. As duas ainda. Glória a Deus. Amém, amados? Palavra boa, né, irmãos? Quem está disposto aqui a se deixar ser decapitado aqui, dos que formaram? Vamos pegar meu sobrinho ali. Queridos, vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer a Deus por essa boa palavra. Obrigado, pastor Tiago, que veio nos abrilhantar essa formatura. E depois da oração, né, pastor? Depois da formatura, eles me passam e pegam o canudo e vem para frente aqui, tá bom? Aí ele vai estar filmando lá depois, aí ele vai jogar o chapéu para cima, para tirar fio, para ficar bonito, tá bom? Glória a Deus. Senhor, muito obrigado, Pai. Uma vez mais, te agradeço por essa turma de 2021, Senhor querido, se formando hoje. Obrigado por essa palavra que veio nos ensinar, Senhor, sobre o temperamento, Senhor. Vem nos preparar, Senhor, porque tem momentos tão difíceis, mas nós estamos aqui, Senhor, preparados, Senhor, pela Tua graça, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, que é infinita, sempre nos ajudando, Senhor, nos tempos difíceis, Pai, a superar. Assim eu peço a Ti que venha dar essa graça a cada um dos Teus filhos, Pai, porque eles estão hoje recebendo o certificado, o diploma, e não foi por acaso que cada um deles foi desafiado a estudar, a aprender um pouco mais, e isso com certeza trará respaldo no seu dia a dia, Pai. Conforme a cada necessidade, eles terão respaldo dentro da Tua palavra. Assim eu oro agradecido a Ti, Senhor, por cada um aqui presente, e pela nossa professora, a pastora Ana, que tem esse talento, esse dom de ensinar. Assim eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Amém. Pastora Ana, sua bênção. Tá. Que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vocês, hoje e sempre. Todos dizem amém. Quero convidar todos aqui à frente. Isso, quero mandar um abraço para o irmão Márcio, lá da Bahia, que está nos assistindo. Parabéns para você que também já concluiu o seu curso. Deus te abençoe. Então, os irmãos pegam, vêm para cá para poder tirar a foto. Depois pode tirar com o seu padrinho, com os parentes. Aí, junta mais. Os meninos atrás. Isso. Mais para lá um pouquinho. Isso. As mulheres sempre ganham, né?
Nós temos uma turma de uns 20 alunos estudando e em janeiro nós abrimos matrícula para a turma de 2022. Isso, agora sorrindo. Isso, tira a máscara. Deixa eu ir agora com eles. Agora vamos jogar o chapéu para cima. Depois ele vai. Dois, três e já! Deu certo? Tem que jogar de novo. Deu? Cada um depois tira a sua roupa. Depois ele vai editar direitinho, põe um fundo musical aí.